Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, a 13ª gota dessa série Harmonia no Lar. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre essa harmonia. Quando Provérbios 24 e 23 nos conduz a pensar que uma casa precisa de conhecimento, de entendimento, de sabedoria, é como se fosse uma orquestra. É como se fosse alguém que está dizendo assim, ó, vamos usar isso aqui de forma muito sábia. Sabedoria se usa nessa área, você errou, você já sabe, peça perdão. Você fez alguma coisa errada, reconstrua a sua vida. Mas também é preciso entender que algumas coisas precisam de entendimento. Olha, eu entendo que, mas o que a Bíblia mostra? Então eu pego o que eu entendo, vejo o que a Bíblia diz, eu crio esse entendimento a partir da Bíblia, não a partir de mim mesmo. Afinal de contas, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E esse conhecimento que a Bíblia fala é também esse lado, vamos dizer assim, psico-humano que Deus nos deu. Esse entendimento, esse conhecimento e essa sabedoria, tudo vem de Deus. Mas é preciso também essa inteligência, esse entendimento, que é o homem em ação. É o homem que diz assim: poxa, Deus me deu um cérebro para pensar. Deus me deu uma inteligência para estruturar. Deus me deu uma audição, mesmo que seja espiritual, para ouvir. Deus me deu uma visão, mesmo que seja do celestial, para ver. Deus me deu uma fala, mesmo que seja no silêncio de uma alma, para que Deus o escute. Então essa sabedoria, essa inteligência, elas vão me ajudar a viver a vida de Deus. Porque a vida de Deus, ela é harmoniosa. Ela quer nos tornar nessa caminhada perfeitos, como Pedro diz, Levítico diz, sede santos, porque o Senhor é santo. E isso é uma caminhada, isso não é algo que acontece num piscar de olhos, é uma vida toda de busca. E essa harmonia é justamente Deus tentando nos aperfeiçoar. Por que eu digo tentando? Porque o Espírito Santo, ele faz a parte dele. E é ele que opera isso em nós. Mas se o ser humano faz as suas escolhas erradas, de que se queixa o homem, diz a Bíblia, não é? Então, é preciso nos harmonizar nesse sentido. E essa harmonia não pode ser apenas facial, não pode ser uma harmonia apenas na parte do tronco, nos membros superiores, nos membros inferiores do corpo. Não pode ser apenas lá no seu coração, na sua mente. Tem que ser de forma integral. Todo o meu ser precisa de uma harmonia. E essa harmonia no lar é como se cada cantinho dessa casa, cada cantinho desse lugar tivesse o alcance de Deus. Eu me preocupo muito quando eu vejo sacerdotes, quaisquer que sejam as religiões, abrindo a boca e dizendo assim: olha, um casal que não tem filho está debaixo da maldição. Isso me preocupa tanto. E eu já tive de atender um casal que ele estava em conflito, sofrendo muito, porque eles diziam assim: mas eu não tenho filho, eu sou uma pessoa normal. Porque a Bíblia diz: crescei e multiplicai-vos. Depois eles começaram a usar o argumento que o sacerdote falou para eles, que Ana era amaldiçoada porque não tinha filho. E trouxe tanto embasamento, falei: meu Deus, o que é isso? Gente, quando Deus fala em harmonizar um lar, claro que Deus está falando da presença também de filhos para quem pode. Mas observe, o salmista diz que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Se um casal que não tem filho não tivesse a bênção de Deus, Deus não daria ordem para que o próprio casal, a própria pessoa, pegasse essa flecha e lançasse. Porque o ninho fica vazio, o ninho fica do jeito que começou. Então, se alguém um dia tentou te desarmonizar, criando histórias, estratégias, olhares antibíblicas, fuja disso. Jesus é o nosso completo. Jesus é o nosso perfeito maestro. A Bíblia é tão profunda que ele chega a dizer assim: Deus faz que até com que o órfão, olha bem, ele está falando daquela pessoa que não tem ninguém por ele. Poderíamos aplicar por qualquer coisa aqui, qualquer injustiçado. Deus faz com que até o órfão, Deus faz com que até o solitário, o sozinho, habite em família. Ô Espírito Santo, queria te apresentar os meus irmãos e minhas irmãs agora. Eu creio tanto no poder do Cristo que salva de forma completa, no Cristo que salva a ansiedade da mãe,
no Cristo que salva a ansiedade de uma mulher que vive num casamento, que parece que a manutenção desse casamento é apenas por causa de uma religião. Eu creio, Deus, num Cristo que harmoniza o coração de um homem que é uma vida toda do mesmo jeito. Você vai conversar com um filho, com a filha, é a mesma coisa. E aí as pessoas vão se acostumando com isso. Eu creio num Cristo que transforma. Eu creio na dor de um pai e de uma mãe que perde um filho, uma filha. Mas eu creio, sobretudo, na graça confortadora do Senhor. Portanto, muito obrigado, Deus, por essa 13ª gota. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Pessoal.